os meus sinceros votos de gratidão pelo convite para essa palestra espírita e formulo votos de paz em nome do Cristo, que sei que se faz presente conosco, representado pelos bons espíritos. O tema: a paz do mundo, a paz do Cristo. Utilizei como base mensagens de Emmanuel, uma com o mesmo tema, que encontra-se no livro Vinha de Luz, Paz do Mundo e Paz do Cristo, onde o Cristo abre o trecho. É indispensável, a mensagem, né? É indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. Há diferenças. Em 1919, logo após o fim da Primeira Grande Guerra Mundial, diante daquela tragédia humana com milhares de desencarnados, as nações, os seus líderes, reuniram-se e criaram a Liga das Nações Unidas com o objetivo: prevenir conflitos entre as nações. Paz, segundo os dicionários, nas suas várias significações, mas toda aquela significação que abre está lá. Paz é a ausência de conflitos. Então a Liga das Nações, os seus governantes se reúnem para que não ocorresse mais uma guerra de tamanha tragédia, daquela magnitude. Infelizmente, em 1939, eclode a Segunda Grande Guerra Mundial, quando Hitler invade o nazismo, as tropas invadem a Polônia, desencadeando a Segunda Grande Guerra Mundial. Finda-se em 1945 e em 1946 põe fim também às nações, a Liga das Nações Unidas, e cria-se uma outra instituição, ONU, Organização das Nações Unidas, com o mesmo objetivo: prevenir, evitar conflitos entre as nações. Em 1901, Alfred Nobel, o criador da dinamite, com o objetivo de explodir as rochas para que os trens pudessem passar pelas montanhas, através delas, fazendo túneis, o homem utiliza o seu invento e traz para a Terra o uso da dinamite com fim de morte aos seus semelhantes. E ele, segundo os seus biógrafos, cria, antes do seu desencarne, Alfred Nobel, cria o Prêmio Nobel, 5 prêmios, dentre eles o Prêmio Nobel da Paz. 1967, o Papa Paulo VI cria na Terra o Dia Mundial da Paz, 1º de janeiro, Dia Mundial da Paz. Então, Emmanuel vai dizer na mensagem que eu também utilizo, na tarefa da paz, está no livro Palavras de Vida Eterna. Eu estou utilizando o livro da FEB, Evangelho segundo João, o Evangelho por Emmanuel. Então ele coloca lá, na abertura da mensagem, na tarefa da paz: todos ambicionam a paz. Ora, desde só para citar dos exemplos que eu falei, 1919, diante da primeira grande tragédia de guerra, as nações se reúnem com o objetivo: cessar os conflitos e manter a paz entre as nações.
1946, a ONU, mesmo objetivo. O objetivo do Papa para que a humanidade se conscientizasse sobre a necessidade de paz. Alfred Nobel também, para que o homem utilizasse a sua inteligência aliada ao seu sentimento no cultivo da própria paz. Então todos ambicionam a paz. Quando eclode a Primeira Guerra Mundial, nós vamos ver, trazendo bem para a nossa doutrina, na questão 86 de O Livro dos Espíritos, no mundo normal primitivo, nós vamos compreender também, junto com outra obra que está ao meu lado, Cartas de uma Morta, Chico Xavier, Espírito, Maria, João de Deus. Ela desencarna em 1915, já havia um ano da Primeira Guerra Mundial. E 2 anos depois, 1917, Dona Maria João, Espírito, ela integra das sociedades a qual ela se encontrava, na colônia espiritual a qual ela se encontrava, nas dimensões espirituais, equipes para receber os desencarnados da Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. Era 1917, ela narra na obra, a movimentação das cidades ou colônias espirituais para acolher, receber. E por que o Brasil, já que a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial foi tão pequena, segundo os historiadores? Participação naval e a maioria levando matéria-prima e materiais agrícolas para a Inglaterra, para a França, para os países aliados. Porque o Brasil era uma pátria neutra no espaço das nações que gravitam no mundo espiritual. Segundo a fala de André Luiz, o Brasil estava naquela neutralidade, não estava atuando diretamente no teatro de guerra. Então, levava apenas a maioria, levou soldados, mas a maioria levou materiais, matéria-prima e materiais agrícolas, né? Enfim, produção agrícola para os soldados do front. Então, acolhe aqueles irmãos da Inglaterra e da Alemanha, da França e da Alemanha, inimigos. E conforme vemos na questão 546 a 48 do Livro dos Espíritos, os espíritos durante o combate, o que acontece com eles ao desencarnarem, a maioria continua lutando, não sabe nem que morreu, continua num cenário de guerra. Então, as equipes do bem vão retirando e trazendo para nações neutras, para as dimensões espirituais, para eles serem tratados, acolhidos, cuidados. E a gente observa, e eu vou ler, a questão 86 do Livro dos Espíritos. O mundo corporal poderia deixar de existir, ou nunca ter existido, sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? De certo. Eles são independentes. Mundo corporal, mundo físico, a dimensão espiritual, são independentes. Contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. Então a gente pode observar o que aconteceu na primeira, na segunda, o que está acontecendo com mais de 3 milhões de encarnados, desencarnados pela pandemia do Covid-19. Segundo as estatísticas atuais, mais de 3 milhões de desencarnes pelo Covid. Isso interfere, está aqui, nas sociedades espirituais que estão gravitando em derredor de nós. São independentes, mas se correlacionam. Está aqui na questão, para quem desejar, 86, incessantemente. Vemos isso no livro Nosso Lar, na Segunda Guerra Mundial, quando em 1939 o governador reúne e diz: eclode mais uma guerra na Terra. Preciso de voluntários
para ajudar aos recém-desencarnados e voluntários para inspirar os seus líderes, os líderes das nações encarnadas, ao cessar fogo, como está ocorrendo agora entre Israel e Palestina. Qual é a busca dos outros líderes das nações neutras? Cessar fogo entre Israel e a Palestina. Então todos, Emmanuel, ambicionam a paz. Raros ajudam-na, afirma ele. Mas como assim? Raros ajudam-nos? Se todos ambicionam a paz. Nesses milhões de infectados pelo Covid, tanto quanto os 20 milhões de desempregados no Brasil, 15 milhões que procuram emprego, 4 milhões ou 21 milhões, 5 milhões de desalentados são aqueles que desistiram de procurar emprego. Qual é a paz para o desempregado, se não ter de volta o seu trabalho digno para ele sustentar a sua própria vida e da sua família? Qual é a paz para alguém que está sob o Covid-19, se não ter de volta a sua saúde para ele voltar para o seu lar e dar continuidade à sua existência carnal? Todos ambicionam a paz. Qual a paz para um pai, para uma mãe, diante de um relógio, olhando o passar das horas e vendo que seu filho que está na rua, uma sociedade ainda, infelizmente, viciosa, cheias ainda de pessoas dadas à violência, à maldade, porque nós vivemos no mundo. Qual é a paz de uma mãe diante de um relógio? É quando soa a campainha da sua casa ou lhe bate à porta e ela vê seus filhos de volta ao lar, na sua plenitude, de saúde mental, emocional e física, de volta. Ela respira fundo, acolhe os filhos que chegou. Isso é paz, é estado de paz para essa mãe, para esse pai. Todos ambicionam a paz, mas a Emmanuel fala na mensagem, na tarefa da paz, raros ajudam-na. E ele faz uma pergunta, é o que eu vou ler apenas. Que fazes por sustentá-la? Bom, o livro, a pergunta, já nos provoca reflexões profundas, porque ele vai dizer que todo mundo deseja paz, sem exceção. Por incrível que pareça, Kardec coloca na Revista Espírita, tem os volumes ali atrás de mim, em uma delas, o Espírito vai dizer diante de um jovem malfeitor que vai assaltar uma mercearia na França. Ele, evocado o seu guardião, ele diz, é a paz que ele procura, infelizmente. É a paz das posses materiais que ele não consegue usufruir com salário digno, pouco condizente às suas capacidades intelectivas naquele momento, um jovem de 21 anos, mas ele deseja ter aquilo que o mundo, século XIX, já oferecia, o seu salário não dá para comprar, então ele resolveu invadir uma mercearia, arrombar, para furtar, porque ele precisa da paz que o objeto que ele deseja ter, mas as suas condições não dá para ter. Mas se todo mundo tem, não é assim que oferece o mundo materialista? Todo mundo tem, como ele vai ficar de fora? Então, quando ele conseguir roubar e vender os objetos para comprar o objeto tal, ele sentirá paz. É a paz da insanidade, da loucura interior. Mas ele se sente em paz. Qual é a paz que deseja o adicto, o dependente químico do álcool, das outras drogas, se não ter saciado o seu desejo de beber, de fumar, de usar a substância química, quando ele sente um alívio orgânico, não só mental,
orgânico pela dependência química. Para nós, que não estamos nesse patamar de viciações, nós achamos isso uma loucura. Para ele, não. Ele sente paz interior. Todos ambicionam a paz. Seja encarnado, seja desencarnado, qual é a paz daquele que obsedia? É sentir o sofrimento daquele que o fez sofrer. É a insanidade. Ele me fez mal. Ele se encontra no mundo, na dimensão espiritual, obsediando o encarnado. À medida que o encarnado sofre o assédio espiritual e se desencaminha pelas suas próprias brechas morais, que lhe permitiu a sintonia mental, e que isso vai gerar consequência de sofrimento para o próprio encarnado, o obsessor se sente feliz, se sente em paz, eles dizem na mediúnica, de verem concretizado o seu desejo de vingança. O seu algoz, o seu inimigo está sofrendo. Todos ambicionam a paz, mas eles estão ajudando a paz? É a pergunta de Emmanuel. Raros ajudam-na. Que fazes para sustentar a paz? Ele faz a pergunta a todos nós. O espírito Neo Lúcio, nessa obra de volume pequeno e conteúdo sublime, Jesus no Lar, no seu primeiro capítulo, psicografado por Francisco Cândido Xavier, no seu primeiro capítulo, ele aborda uma passagem vista no mundo espiritual, na história que não está registrada na Terra. Espiritismo é doutrina de revelação. Então revela-nos uma passagem do Cristo na Terra, onde, quando Jesus, após reunir o seu apostolado, os 12, e faz uma base, a primeira, na casa de Simão, para traçar as diretrizes para a pregação da Boa Nova, o Evangelho à multidão, e, enfim, quando ele traça a programação a ser realizada, na hora que ele faz uma pausa e vai para um canto, ele ouve que a conversa toma outro rumo, chamado entre nós de maledicência. A conversa falar mal de quem não está presente. E Jesus já na sala. Jesus, na sua humildade e autoridade moral, aliada à sua imensa humildade, chama o dono da casa, Simão, e diz a ele, eu vou ler a frase, porque é tão bela. Como esperar, Simão, uma comunidade segura e tranquila, sem que o lar se aperfeiçoe? Ora, eles estão ali junto ao Mestre, já os 12, para levar a paz do Cristo ao mundo. E só ele fazer uma pausa, as pessoas presentes, esposas, os apóstolos, começaram a falar mal dos que estavam distantes. Como você pode esperar uma comunidade segura, Simão, e tranquila, sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, Simão, como aguardar a harmonia das nações? Se nós não buscarmos sustentar a paz do mundo a partir do próprio convivência em nosso lar, como esperar que os líderes dos estados, dos países, das nações, que são oriundos de um lar, todos eles, levem a paz para os seus povos, se eles não receberam esses exemplos cotidianos, simples, de paz dos seus pais, que não cumpriram os deveres a que lhe foi atribuído por Deus ao confiar os seus filhos, espíritos, para eles ajudarem na sua jornada evolutiva. Então, a pergunta é,
Que fazes para sustentar a paz? Eu cumpro o meu dever de pai? Estou fazendo para mim e compartilhando com quem me ouve. Eu cumpro o meu dever de vô? Eu cumpro o meu dever de marido, de vizinho, de cidadão? Então eu tenho que primeiro mergulhar para dentro de mim, no ambiente psíquico em que eu vivo, como diria André Luiz, no livro Desobsessão, o ambiente particular, né, que é o ambiente psíquico de cada um, para ajudar na paz, na formação de agentes espirituais enobrecedores, para serem utilizados pelos bons espíritos para auxiliar na paz dos aflitos. Livro Desobsessão. André Luiz cita isso. Estamos sustentando a paz? Estamos ajudando a paz do mundo? Emmanuel nos faz essa reflexão. Ora, se observarmos também o que está no mundo, há um sociólogo, acho que já está desencarnado, tem algumas obras, Zygmunt Bauman, polonês. Ele escreveu diversas obras com a mesma essência. É o que ele dizia, amor líquido. Ele fala o seguinte, no passado, pegar só um exemplo, na Idade Medieval, as cidades erguiam grandes muralhas. Na Europa está lá. Ainda algumas em ruínas, mas estão lá. Grandes muralhas envolvendo aqueles feudos, aquelas regiões, para se protegerem dos outros feudos, das outras regiões. Porque quando chegava a seca, quando chegava a fome, as doenças naqueles locais, eles corriam e tentavam invadir, porque a fome e a doença invadiram as outras cidades onde tinha comida, onde estavam saudáveis, onde tinham médico. Então as muralhas eram para impedir. Hoje continua a mesma coisa. Nós passamos em alguns condomínios e as muralhas continuam imensas e erguidas, com cercas elétricas em cima, com guardas dentro, armados até os dentes, com cachorro, com câmera, com carros blindados dos seus moradores, com quartos bunker dentro das mansões, para se isolar daqueles que têm fome, daqueles que têm fome do estômago, fome do emprego, fome de paz. Agora não é mais se proteger apenas fazendo muros para impedir o cidadão de outras nações. É os muros erguidos entre o próprio bairro para se defender do morador do lado. Porque o morador do lado mora em um barraco. E quando a fome apertar e ele não tiver emprego, 20 milhões de desempregados, ele pode pular o muro, ele pode matar o cachorro, o policial, invadir as mansões e nos tirar a paz. Então a paz do mundo é erguida como, meus amigos? Com leis, com instituições, para nos trazer a paz de fora para mim. Eu espero que o governo estadual, municipal, federal, as nações estabeleçam cada vez leis mais rígidas para que eu possa ter paz. É a paz do mundo, Emmanuel diz, é erguida de fora para dentro. É a ausência de conflito. Eu não posso ter conflito. Então eu quero andar em um mundo que me oferte, aonde eu caminhar, paz. Qual é a paz do Cristo? É aquela, segundo Emmanuel e Jesus, que é construída dentro de nós. Emmanuel vai dizer, não ignore que a paz do Cristo é uma construção interior, trabalhosamente construída, ele reforça, trabalhosamente construída dentro de nós. É o que Jesus diria, o reino de Deus não está fora, está dentro de nós. Construa ele dentro de você, porque nós não podemos nos isolar do mundo.
Regina Casé, em um programa de sábado à tarde, há muitos anos, acompanhando um cidadão muito rico no Rio de Janeiro, que morava num desses condomínios de muros, cercas, vigilância. Ele saiu, ela vai com ele num carro blindado, com segurança em um carro de apoio, um empresário riquíssimo. E quando entra no condomínio, ele mostra a ela o quarto bunker, o quartos bunkers criado na Segunda Guerra Mundial para se proteger do bombardeio nazista. A Inglaterra cria, desce para o solo, destrói a casa, mas o quarto protege a família. Há condomínios, há casas em condomínios onde se constrói quartos bunker. Mas por quê? Porque se o ladrão passar por tudo isso, a gente se tranca no quarto bunker. Aqui tem comida, tem água, tem internet, tem tudo. Até o ladrão roubar tudo e foi embora e nós podemos subir. Essa é a paz do mundo que o mundo oferece. A paz do Cristo é uma construção onde tiver. Eu não devo me isolar das pessoas. Natural que eu não vou andar desprotegido, deixando o celular em cima da mesa, essas facilidades. Não é isso que estamos falando. Mas é uma construção interna. O mundo pode estar pegando fogo em aflição. Uma imagem. Eu estou em água, nas águas tranquilas da paz no meu coração, no meu sentimento, sem me isolar do mundo. Estou num estado de paz. Então, a proposta da pergunta de Emmanuel, que fazes para sustentá-la, está afinada com a proposta de Santo Agostinho. Que faz? Como conseguir ser feliz na terra? Que é a passagem de Sócrates, que foi a pitonisa de Delfos, na Grécia. Não leu no pórtico, não? Sócrates, li. O que é que está escrito? Conhece-te a ti mesmo. Ponto. Nada em excesso. São duas frases. Geralmente a gente se toca mais de uma. Conhece-te a ti mesmo. Nada em excesso. Então, para esses empresários, já era bom ele ter ido ainda às ruínas de Delfos, na Grécia. O excesso, essa ostentação diante dos flagelados da fome, dos flagelados do sofrimento. Será que essa ostentação não provoca, não atrai para mim a violência daqueles que não têm muitas vezes nem um pão para comer, enquanto o jogador que ontem fez, transferindo por navio ou por aviões a sua coleção de carros importados, a média de R$1 milhão cada um, mas foi fruto de um trabalho honesto, eu sei. Mas será que não é um excesso acumular carros de R$1 milhão para que cada vez que você se mudar de um país para outro, navios ou aviões levem, e você cada dia sair com um, passando nas sinaleiras, com atenção, dá para observar que tem gente que não tem nem o que comer, fazendo malabarismo nos sinais em busca de uma moeda, enquanto uns andam em carro de R$1 a R$2 milhões, um por dia, cada um diferente do outro. O oráculo de Delfos. Eu preciso conhecer a mim mesmo. Eu preciso mergulhar para dentro de mim, para aprender a conviver, para aprender a identificar. Eu tiro a paz de alguém? Porque é comum a gente querer atribuir. Eu estava bem, cheguei no trabalho, cheguei em casa, onde for, você tirou a minha paz. A proposta de Emmanuel é: que fazes para sustentá-la? Será que eu, nos momentos da minha existência do cotidiano, eu não tiro a paz do outro também? Pela minha conduta, pelo meu comportamento, pela minha indiferença, que pode ser traduzida até pelo um silêncio? Será que isso eu não perturbo a paz do mundo com esse
Será que eu estou sustentando a paz do mundo com a conduta assim? Eu tenho que mergulhar para dentro de mim, fazer luz no meu inconsciente, no meu pré-consciente, para ver se eu estou contribuindo para a paz ou não, ou perturbando aquele ambiente de paz. É essa a proposta. Porque se dentro do lar, eu me ergo diante de um celular, a esposa também, o filho chega da escola, todo dia eu não olho nem para o semblante dele para observar como ele chegou, como ele está. Será que não sofreu bullying na escola? Como ele está? Aí ele vai para o quarto, para o celular dele, damos boa noite quando damos e vamos dormir. Será isso, Simão? Como esperar uma sociedade pacífica, Simão? Como esperar uma sociedade pacífica e segura, tranquila, sem que o lar se aperfeiçoe? Ah, mas dá trabalho criar, dá trabalho conviver. Sim, dá. Mas foi para isso que nós formamos família. Senão não teríamos formado família. Nascemos em uma, mas não queremos viver sozinho. Mas se a família foi formada por um desejo meu, da esposa, e geramos um ser que é filho de Deus, que ele confiou, eu tenho que ter o trabalho, que é o cuidar, de criá-lo, de estar atento ao seu semblante, para conversar com ele, para ajudar na sua formação de caráter moral. Não basta só eu botar ele nas melhores escolas e dar os melhores instrumentos da tecnologia. Eu necessito, junto com a mãe e aqueles que compõem a constelação familiar, os mais velhos, estarmos atentos a isso, para a formação do caráter daquele espírito em uma nova oportunidade reencarnatória. Então, para que ele, quando ele saia do nosso lar, afirma Jesus, ele seja um cidadão de bem, que eles aprendam a conviver com os diferentes e as diferenças sem apresentar na sociedade preconceitos de homofobia, preconceito social, riqueza, pobreza, preconceito de cor de pele, de etnia, negro, branco, preconceito porque é judeu, porque é palestino, para que eles sejam um homem de bem que não tem preconceitos. Depende de nós, porque foi esse o objetivo que nós e que ele, o filho, o neto, reencarnaram. A pesquisadora Ellen Wambach, americana ateia, 16 anos, ela faz terapias de regressão de memória, TVP, terapia de vivências passadas, nos Estados Unidos. Vá além do útero. Ela queria provar que não existe espírito, só existe vida a partir do útero. 3 meses depois, ela aceitava o aborto. Mas daqueles 750 voluntários, a maioria ateus, quando ela regride-os no divã e faz 10 perguntas iguais aos mesmos. Você existia, você estava vivo antes do útero de sua mãe? Todos, sem exceção. Sim. E onde você estava? Ah, no lugar ótimo. As pessoas me tratam tão bem. Me tratam todos com grande afago. Aí ela faz a pergunta subsequente. Bom, se você está vivo, se o lugar é excelente, a gente chama de colônias espirituais. Lá no livro não tem isso. Por que reencarnar? 97,6% dos 750 responderam iguais. Aprender a conviver com o outro. Está no livro Nossos Filhos São Espíritos, de Hermínio de Miranda. Ele estuda a pesquisadora. Aprender a conviver com o outro. Quer dizer, esse é o objetivo maior da reencarnação. É um deles, né? Mas 97 falaram isso aí. Aprender a conviver com os diferentes. E a diferença, aí eu chego à Terra, não consigo conviver. Muitas vezes sou estimulado ao pré-conceito pelo próprio pai e pela mãe. Trago isso para dissolver e tenho ampliado
É isso que Jesus está dizendo a Simão. Como esperar uma sociedade pacífica, Simão, sem cuidar dos seus e de você mesmo? Mergulha para dentro de si. Você está sustentando a paz do mundo a partir das suas ações e que você faz consigo mesmo e com aqueles primeiros que estão em volta de você, debaixo da parede, do teto do próprio lar? Então a paz do Cristo é um desafio, porque o fácil é esperar e pedir que o governo, o próximo governador, o próximo prefeito, o próximo ministro do STF criem leis que me protejam do outro. Sempre isso para que eu possa ter paz. Mas a paz do Cristo nos conclama ao mergulho. Eu tiro a paz de alguém? Dentro de casa ou fora dela? O que fazes para sustentá-la? Então a paz se levanta por dentro, meu irmão. E o Cristo sempre nos propõe cada vez mais. Não basta só eu querer paz. Não basta apenas eu colocar uma camiseta branca com a pomba desenhada na mão, ou ela na mão, e soltá-la, e sair nas ruas, paz para meu bairro, nessas passeatas, pedindo que a paz retorne ao seu bairro. Não basta isso. Não basta. Eu ajudo a paz sustentando-a como indivíduo no meu dia a dia e sendo pacificador. Isso é a proposta de Emmanuel, é a proposta do Cristo. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Não basta só pedir a paz para mim, para a minha família, para meu bairro. Eu tenho que sustentar nas minhas ações a paz na minha família, no meu bairro e na sociedade ao qual estou reencarnado. Isso é ser pacificador. Observemos com Cristo em João. Ele se faz uma festa, a última ceia, diz que vai morrer. Os apóstolos se chocam, diz o que vai acontecer com ele. Está lá em João, capítulo 16, em diante. Diz o que vai acontecer com ele. E depois diz assim, no mundo tereis aflições. Ele na coroa aqui dizendo lá, no mundo vocês vão, aguardem isso aí. Eu vos envio ao mundo como ovelhas diante de lobos. Nunca escondeu ninguém, nem mandou ninguém se isolar do mundo, seja do muro psicológico, daquele da indiferença dentro de casa uns com os outros, ou do muro erguido mesmo, entre condôminos, entre nações, que querem erguer muros. No mundo tereis aflições, mas tenham ânimo. Eu venci o mundo. E morreu. Como é que se diz que vai vencer o mundo e horas depois é crucificado? Os apóstolos ficaram temerosos, trancados, com medo da morte, com medo de sofrer, tristes pela saudade do amigo que se foi, Jesus. Vocês viram o que aconteceu com o meu mestre narra a Bíblia. João, capítulo Aparições de Jesus. Tudo trancado, a casa, ele se materializa dentro da casa. As primeiras palavras dele, paz convosco. Não perguntou por que eles não foram com ele diante da crucificação, só João que foi. Ele não admoestou a ninguém, não falou mal de Judas que já tinha desencarnado pelo suicídio. Ele só falou isso, paz convosco. 3 vezes ele vai falar isso, mas demonstra pela a sua presença a imortalidade da alma. E na Bíblia está lá, a partir, e Emmanuel vai escrever sobre isso também, diante daquela presença, falando apenas essa frase e a sua presença materializada, os apóstolos medrosos, temerosos, com medo da morte, com medo das perseguições dos judeus, eles ganharam alegria na alma e saíram dali, doravante, para divulgar o Evangelho de Jesus através do esforço dos seus exemplos, sem nenhum medo de morrer, sem nenhum medo. Então,
Olha que material nós temos como espíritas, porque nós temos a certeza da imortalidade da alma. Então, na atualidade, os que sofrem pelo Covid ou não, quando cruzam o nosso caminho, Jesus espera que eles saiam depois da nossa presença, após o diálogo, com o coração cheio de esperança, para voltar a serem alegres novamente. Ah, mas o meu filho morreu, minha filha, meu esposo, meu pai, minha mãe, eu os amava. É uma dor, é uma dor, é a maior dor, segundo Emmanuel, que existe na Terra, da perda de entes queridos, como está no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas você e eu temos a certeza da imortalidade da alma. Então, nós não vamos doutrinar a ninguém, nem convencer a ninguém. Nós vamos ter o papel de converter, que é transformar. Convencer, tem muita gente tentando convencer o outro. O nosso papel de conversão, pelo exemplo. A sua mãe desencarnou, a minha há 8 anos. E como você sobrevive com saudades, é natural, mas sabendo, porque o Espiritismo não tira a saudade, mas jamais me coloca no coração a tristeza depressiva ou a revolta. Mas por quê? Pelos reencontros que Deus já me deu a oportunidade de ter com ela durante o sono e os sonhos, que você também terá. E depois a certeza do reencontro após a morte. Recorde-se de Jesus, se o irmão tiver alguma crença. Pergunte a ele qual a crença que você tem, porque Jesus voltou. Está lá, passou 50 dias entre o povo após ser crucificado. Então a pessoa volta pelo menos com esperança. Aqueles que cruzam em nosso caminho. Depende de você, depende de mim. Ajudar aquele companheiro a ter de volta a sua paz interior, que ele está em aflição, muitas vezes em tristeza ao ponto do desespero. Então Nando Cordel foi muito feliz ao dizer: a paz do mundo começa em mim. Ou seja, em mim, a paz do mundo começa em você. É esse São Francisco de Assis. Oração pela paz. A gente chama oração de São Francisco, não é esse o nome. É oração pela paz. Onde houver o ódio, que você, leve a paz. Onde houver desespero pela morte de um ser querido, ou não, pela doença, pela enfermidade, pelo desemprego, que eu leve a esperança. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Oração pela paz de São Francisco de Assis. Todos nós amamos recitar, orar, cantar e fazemos, sustentamos a paz a partir desse mergulho para dentro de nós, que estou provocando a que todos o façam, assim como eu fui provocado por Emmanuel, já que eu li primeiro. Será que eu estou querendo que o mundo me dê uma paz que é sempre fugidia? Ou será que eu estou construindo, tijolo a tijolo, dentro de mim, a imagem de construção, e é isso mesmo, da paz no meu interior, onde está o reino de Deus, tijolo da paciência, tijolo da indulgência, tijolo da fraternidade, da solidariedade, os tijolos internos. Ninguém constrói uma casa, um edifício, colocando tudo de uma vez só e vai embora. Nem a China, com aquela tecnologia que tem, demora alguns dias para se erguerem. O movimento Você é a Paz, criado em 1998 por Divaldo Franco, aos 70 anos, no Nordeste de Amaralina. O título, Você e a Paz, é um processo de conscientização, diria ele, que Joana de Ângeles falou, está na sua biografia. É preciso trabalhar na causa, o indivíduo, o espírito, encarnado ou não. O que você faz para sustentar e ajudar a paz? Então o movimento é você, ou seja, eu e a paz. Esperar só que o mundo traga a paz para mim? Não. Eu tenho o dever de construir a paz onde eu me encontrar.
dentro e fora do meu lar, ser um instrumento de paz, daquele que chega com a fofoca no ouvido no trabalho, que ela pare em mim. É fácil fazer isso? Não. Não é fácil, estou falando de mim, para mim mesmo. A questão é que eu tenho o dever de fazer. Se eu quero ser Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. A gente se emociona com a prece de São Francisco. Fazemos isso? Estamos fazendo isso? Em Madre de Deus, para encerrar, aos amigos, eu estava de férias e vou lá pela casa da família e passei 29 dias em Madre de Deus com minha esposa e meu filho, que estão lá vários dias estudando pela internet, né? Saí um pouco de Cajazeira, dos ares, a casa vazia, enfim. Todos isolados, né? A praia não tem acesso, mas estamos lá, estava lá. E os estudos não paravam, porque eu fui para a Madre de Deus. Eu continuei com os estudos do Raio de Luz, com os estudos do meu canal, né? Onde fazemos o estudo do livro Desobsessão, os estudos do Raio, as palestras, enfim, para as outras casas espíritas. E no transcorrer dos sonhos, 10 dias depois, 12 dias, duas jovens meninas desencarnadas na janela do meu quarto, lá em Madre de Deus. Alex, e me chamaram tio. Acorda aí, tio. Eu saí do corpo, uma peculiaridade anímica, né? Capítulo da emancipação da alma. Saí do corpo, vi meu corpo e vi as meninas debruçadas no parapeito da janela. Eu falei, já gostei de vocês. Elas sorriram, por quê? Já me chamaram de tio. Eu tinha feito aniversário há uma semana, 57 anos. E as duas meninas não me chamaram de vô. Eu já gostei de vocês. O que é? Eu queria que o senhor atendesse alguém enquanto o seu corpo dorme. A gente gosta tanto dela, tio. E ela está tão sofrida. Aí eu digo, pode mandar ela entrar. O espírito atravessou a parede, uma senhora sofrida, fazendo uma costura de mão, não sei bem o que é aquilo, né, com aquelas agulhas. Enfim, sentou na cadeira, onde eu estava horas antes acordado. E na sua aura havia um bebê plasmado na aura dela, com movimentos. Uma forma-pensamento, uma ideoplastia, uma fotografia no seu perispírito, como diria Allan Kardec. Conversei, não me recordo tanto do diálogo, e também não é necessário contar sobre isso. Passaram-se os dias, ela me falou o nome dela, enfim, as situações do sofrimento, coloquei o nome dela no livro das preces, e à medida que eu fazia as lives, os estudos de orações, de vibrações, envolvia o nome daquela desencarnada, um dia antes de eu voltar ao trabalho e para Salvador. Ela chega, só que o bebê não está mais fixado na sua aura. O bebê tem movimento e está sorrindo. E a energia que o bebê passava para mim foi uma das melhores energias que eu tive em toda a minha vida. Porque eu senti um estado de paz tão grande, que é indescritível. As duas meninas lá, ela ali, com semblante renovado. E um homem que eu não vi na primeira vez, com semblante fechado, e sentou um pouco à distância. E começou ele a narrar o drama familiar que levou a sofrimento, aos conflitos, à ausência de paz naquela família entre a região de Candeias e Madre de Deus, por uma suspeita de adultério, de gravidez oriunda de um adultério. Aquele pescador humilde adentra em casa e assassina sua mulher, tornando-se, o termo da agora, um feminicida. Ele sai correndo, eu vi a cena, entre os manguezais de Madre de Deus, e a polícia atrás, e o leva para a cadeia, e as meninas ficam órfãos dele. O bebê morre no útero da sua mulher. E aquele sofrimento se estende às dimensões espirituais, mas que começou a ter um fim, quando ele falou assim, depois de narrar, essas orações que você e esses outros, alguns eu vejo e outros não vejo, que vem fazendo por nós, me despertou algo em dentro de mim. Estou cansado de perseguir, de fazer açaí. Eu não consigo perdoá-la. Estou sendo sincero, viu, moço? Ele falou comigo.
mas pelo menos eu preciso cuidar de mim. Porque era um pescador honesto e sofri dela a traição. As lágrimas dela caíam, demonstrando que ele estava sendo sincero. Ela caía e o bebê no colo entre ambos, na cama, onde eu estava, sorrindo, alegre. Eu vou deixá-la. Eu vou buscar quem me ajude. E saíram, conduzidos pelos espíritos. 2 espíritos se aproximaram de mim e falaram: dizeis aos amigos que junto com você fazem as lives, as vibrações à distância, os estudos. Como é importante, vocês estão sendo instrumento da paz para muitos, não apenas para os encarnados, mas para os desencarnados também. Vocês foram instrumentos para ajudar a pôr um fim nesse sofrimento familiar, onde quer que vocês se encontrarem, meus irmãos. Podeis dizer a Deus, diante de qualquer sofrimento, que são as provas necessárias para a vida, que vocês vierem a atravessar um dia, sabeis que tens amigos. E foram embora. Eu estava em lágrimas, vendo o meu corpo físico dormindo, o da esposa, sentado junto a ele, no processo de desdobramento espiritual, e com uma paz tão grande, por saber que mesmo minimamente, apenas orando por alguém, junto a outros, encarnados e não, eu fui, como São Francisco de Assis espera de todos nós: Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Tenho a certeza, daqueles que nos ouvem, cada um de vós estão dando esse contributo, porque aquele que conhece Jesus nunca mais será o mesmo. Tenho a certeza que os encontros no Filomeno de Miranda, no Lar João Batista, de encarnados e desencarnados, quantos já modificaram os seus sentimentos, buscando contribuir para a paz no mundo, sustentando-a, arduamente sustentando-a dentro de si, no cotidiano da vida, dentro do lar e fora dele. Muita paz para todos. Um forte abraço e gratidão a todos pelo convite. Encerro.